Glória a Deus. Deus gosta que você acredite nele. Amém, meu irmão? Deus gosta que você acredite nele. Imagine que você, como um pai ou como um vô coruja, como é o Marco Aurélio, vocês têm um bom exemplo aqui, né? Imagine como vô dentro da piscina a 1 metro da borda e o netinho ali olhando. E você, como vô, né, ou como pai, fica todo orgulhoso quando ele se atira, sem boinha, sem nada. Por quê? Porque você gosta que ele acredite em você, não é verdade? E você acha o máximo. Deus é assim também. Ele gosta que você acredite nele. Amém, meus irmãos? Com respeito aos psicólogos, amamos todos, se tem presentes, né? Amamos os médicos também, mas a gente gosta de tirar um pouco o serviço deles de vez em quando. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, enquanto você abre a sua Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 45. Quero contar um pequeno testemunho para você. Nós estamos hoje à noite, completando um mês de culto, em um bairro chamado Bairro do Riacho Doce, lá em São José dos Pinhais. Esse lugar, nós fizemos uma cruzada evangelística, nós temos um caminhão de evangelização, toda uma estrutura, chama-se Jesus é Mais, alguns me seguem, alguns sabem. E a primeira vez que nós fomos nesse bairro, é um campo que fica atrás do aeroporto lá. Em São José, aliás, tem muitos lugares atrás do aeroporto, depende de onde você olha, né? Então, aonde que é? Atrás do aeroporto, mas depende de onde você olha. Mas esse é, do ponto de vista da igreja, atrás do aeroporto. E nós estávamos fazendo a nossa cruzada ali, o prefeito da cidade veio, e ele chegou: pastor, tá vendo aqueles 2 prédios ali? Sim, é o maior pepino de São José dos Pinhais. É uma bronca que eu tenho aqui, é o lugar mais perigoso, é o lugar, eu não sei mais o que fazer nesse lugar. É um bairro onde foram construídos esses prédios e foi feito um condomínio, a prefeitura fez. E colocou ali cerca de 200 famílias para morarem, que estavam em área de invasão e tudo mais. Por terem feito um condomínio, ninguém entra, nem a polícia. Não é na rua. E aí se instalaram gangues de traficantes e é morte toda semana, é angústia. E o prefeito, chupando um geladinho comigo, olhando assim no fim da tarde para os prédios do lado do caminhão, ele falou: eu não sei o que fazer. Falei: calma, prefeito, a igreja chegou nesse lugar, alguma coisa vai acontecer. Na mesma semana, o promotor assinou lá o juiz assinou uma liberação, a polícia entrou, prendeu todo mundo que tinha que prender, liberou as casas e nós começamos um trabalho toda semana de evangelização ali. Paramos o nosso ônibus restaurante, fazemos sopa, sanduíches e o que você possa imaginar. Toda semana, durante 1 ano, paramos ali toda quarta-feira à noite, evangelizando, atendendo e aquela comunidade. E agora faz 1 mês então, alugamos um bar, né? Sou locatário de um bar, e fechamos o bar, a dona do bar se converteu e começamos agora essa comunidade ali no bairro do Riacho Doce. E hoje à noite, já recebi fotos, estão lá, uma grande ação de evangelização e nós louvamos a Deus por isso. Meu irmão, você foi chamado para acreditar em Deus e para ser diferença nos teus dias, amém? Eu estava vendo essa multidão de crianças aqui, eu não sei o que você ora quando você vê criança, mas eu já fico declarando: evangelistas, evangelistas, evangelistas. Eu sempre puxo para o meu lado, né? Evangelistas. Outro dia, Marco, eu preguei na comunidade Shalom, no fim do culto, um jovem, ele me procurou assim, todo emocionado, ele falou: eu preciso te contar um negócio, pastor. Quando eu tinha entre 8 e 10 anos de idade, a nossa família tinha uma pequena livraria, uma papelaria, e nós tirávamos xerox. E o teu pai, ele falou, vinha fazer xerox lá na nossa papelaria. E eu era uma criança. Ninguém da nossa família era crente, nada, ninguém. Éramos nada. E toda vez que teu pai vinha fazer xerox, a hora que minha mãe saía, que eu ficava sozinho, criança no balcão, como esses aqui, ele colocava a mão na minha cabeça e ficava dizendo coisas, eu não entendia nada. Minha mãe chegava, minha mãe saía, ele colocava a mão. Hoje eu sei, ele estava profetizando sobre a minha vida. Eu nunca pude agradecer. Faz 20 anos que eu sou crente, que bom que eu encontrei, quero agradecer. Então, irmão, você está no ônibus, você vê uma criança, a mãe olhou para o lado, você bota a mão na cabeça. Profeta, né? O outro prendeu na roleta, apóstolo, né? E você está lá, pastor, chacoalha a orelha dele e tal. Amém, irmão? Deus gosta que você acredite nele. Por isso você faz essas coisas estranhas. Por isso que você evangeliza, sai botando a mão na cabeça de estranhos. Amém, irmão? Deus gosta que você acredite nele.
Veja o que está escrito em 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 45. A Bíblia diz assim: disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, eu te ferirei, tirarei a tua cabeça e os cadáveres do acampamento dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Meu irmão, de tempos em tempos alguns filisteus se levantam contra nós, não é verdade? Como a irmã compartilhou aqui, pastor, uma tristeza, uma angústia, é um filisteu. Deus gosta que você acredite nele. Aí está lá esse jovenzinho Davi, olhando para aquele gigante, né? Aquele bafo de onça, aquela coisa assustadora. Como tantas lutas que nós enfrentamos. E você sempre tem duas opções: se acovardar e fugir, com a maioria, ou ser daqueles crentes que acreditam em Deus. A Bíblia diz que Davi encarou o gigante e ele disse uma frase que eu gostaria que você repetisse comigo. Ele diz: hoje mesmo tirarei a tua cabeça. Pastor, mas que filme que o senhor anda assistindo? Não, irmão, estou lendo a Bíblia, está aqui. Você sabia que a Bíblia fala sobre desembainhar a espada? Maldito aquele que a preserva do sangue. Que é isso, pastor? Isso não é filme de Senhor dos Anéis? Não, é a Bíblia. Irmão, nós precisamos aprender a crer em Deus e lutar no mundo espiritual. E quando vem uma enfermidade, uma tristeza, uma angústia, meu irmão, não aceite isso passivamente. Coitadinho de mim, pobrezinho de mim. Afinal de contas também, pastor, mas tem que morrer de alguma coisa mesmo. Afinal de contas, sei lá, ou câncer, ou o coração explodir, ou o cérebro derreter. Não, irmão. O seu papel, o meu papel é crer em Deus e arrancar a cabeça do diabo. Jesus já fez isso. Ele já venceu toda a tristeza, toda a angústia. Quando eu vejo uma pessoa falando isso, irmão, Jesus já pagou o preço. Receba o teu milagre. O caminho para receber o teu milagre é acreditar em Deus, crer na palavra dele. Hoje mesmo, meu irmão, negue-se a entrar num culto e achar que nada vai acontecer. Hoje mesmo vai ter diferença. Muitas vezes o diabo ele usa uma estratégia contra nós e nós achamos que, bom, eu já fiz o meu programa do dia, né? Sábado, levanta, lava o carro, vai na feijoada, tira uma soneca, vou no culto, vou comer pizza, vou ver o final do não sei o que, da televisão e vou dormir. Não, irmão. Todo dia é dia de arrancar a cabeça de gigantes. Amém? Deus gosta que você acredite nele. A Bíblia diz: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Se você está passando por alguma enfermidade, por alguma angústia, dê uma olhadinha para a tua mão e diga: hoje mesmo, enfermidade, o Senhor te entregará na minha mão e eu vou te cortar a cabeça. Você acredita no que você acabou de falar? Não, pastor, eu estava pensando em ser curado ano que vem. Eu já fiz um plano de saúde, eu já fiz um cadastro na farmácia, eu já sei o remédio. Não, irmão. Deus gosta que você acredite nele. De vez em quando me perguntam, quando se fala em cura, e esse negócio de tomar remédio? Então, é pecado tomar remédio, não tomar remédio? Não, isso não tem nada a ver. Toma, não tem nada a ver. Mas de vez em quando, você precisa ser um pouco xiita, assim. Como assim, Arno? Precisa acreditar. Precisa acreditar. Usa óculos, tira o óculos. Faz um teste. Eu já acostumei com o remedinho. Eu tomo de manhã o azulzinho, que é para aquela dorzinha. Depois eu tomo o cor de rosinha, aquela outra dorzinha. Eu tomo o verdinho para combater o efeito. Irmão, por que você não experimenta como Pedro? Jesus, é o Senhor que está me chamando? Eu vou andar sobre a água e largar a mão de alguns medicamentos. Você já fez isso alguma vez? Arno, mas é muita irresponsabilidade, irmão, é não acreditar em Deus. É se acostumar com as coisas que o diabo coloca na vida da gente. Aleluia, amém, obrigado.
Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Uma vez tive uma experiência assim muito interessante, em 1990, Marco. Você está ficando velho, faz tempo isso já. Eu tinha muita rinite, demais da conta. E na época não existia assim, ou não tinha dinheiro para comprar, não sei, lenço de papel, e a gente usava aqueles lenços de papel, de pano, sabe? Que a vovó tricotou, que a tia bordou, que a outra tia fez ponto cruz e não sei o quê. Sabe aqueles lenços? Irmão, agora você imagina, coitado da tua esposa, tem que lavar aquela nojeira. Eu usava aquilo, um monte de lenço. Coitadinha, nós éramos casados, recém-casados, né? Eu tinha uma pilha do lado da cama, lenço de pano. Aí eu estava lendo um livro, sozinho, morávamos em São Paulo, a Virinha tinha viajado, eu estava lendo um livro, aquele livro, muitos de vocês devem ter lido, O Vinho Novo é Melhor. Um livrinho antigo, uma história antiga do missionário. E ele conta que ele tinha asma tal, e um dia ele resolveu jogar fora a medicação. Sozinho em casa. Entrou em coma naquela noite, quase morreu. Para animar a fé dos outros, né? E eu lendo aquilo, mas depois ele foi melhorando e sarou. Eu li aquela pilha de lenço. Falei, quer saber? É tudo por lixo esse troço aqui. Fiz uma sacolinha de plástico. As vovós e tias que se ofendem, me desculpe, eu joguei fora. Irmãos, eu fui curado naquela noite. De vez em quando você precisa acreditar em Deus. A gente se acostuma com alguns confortos, não é verdade? Uma irmã estava num evento como esse e ela tinha um problema no olho chamado ceratocônico. O olho fica cônico. Ela usava um fundo de garrafa. Parecia duas fundos de Coca-Cola assim. E orando e tal. Daí eu falei exatamente isso. Irmão, experimente tirar o óculos. Experimente crer em Deus. E ela tirou e começou a enxergar, feliz da vida. Na hora de ir embora, no carro, ela colocou o óculos de volta. Parecia o Mr. Magoo assim. Aí a filha, mãe, claro que você não está enxergando, você foi curada. Faz mais de 10 anos. Experimente acreditar em Deus. Quando você, mãe, né, ou mesmo os pais, eu vejo crianças pequenas, é tanto remédio à disposição, desde o Silvio Santos ele oferece, todo mundo. Se acontecer isso daí, eu me lembro que uma vez as crianças eram bem pequenininhas, e a Verinha foi viajar, tinha algum encontro de mulheres, não sei o que era, sei que eu fiquei com os 3 pequenos sozinho. E a Luísa não devia ter mais de 2 anos, 3 talvez. Era tipo o Marquinhos assim. Eu, Verinha, pode deixar, não vai acontecer nada, deixa que eu cuido dos 3, deixa comigo, pode ir tranquila. Não sei se fazendo um parênteses, você sabe que você percebe a ausência da mãe em casa, que acabou a louça, você já está tomando Coca-Cola em xícara, aí você vê que o caso é grave, né? Já não tem mais louça para sujar. A Verinha saiu de casa, a mais nova, o olho ficou vermelho, as bochechas vermelhas, febre. Mas não deu 20 minutos que ela saiu. Eu digo, mas... E aí, já não sabia quantas gotas tinha que pôr, eu nunca soube isso, né? E fiquei meia hora lidando lá com o bebê. E de repente, o Espírito Santo falou, escuta, você não é crente? Sou. Inclusive não é pastor? Sou. Por que você não ora? É verdade, irmãos. Já aconteceu com você? Já. Experimente orar. Deus gosta que você acredite nele. Talvez tenha pessoas que estão querendo um emprego melhor, ou até mesmo um emprego, ou... Por que você não ora? Deus, eu vou chamar à existência esse emprego, essa verdade. Deus, eu preciso de um milagre. Deus, eu acredito no Senhor. A Bíblia diz que Davi falou para o gigante, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Aprenda a falar com os teus adversários. Eles têm nome. O câncer tem nome. O desemprego tem nome. Hoje mesmo o Senhor te dará na minha mão. A tristeza tem nome. Hoje mesmo o Senhor te dará na minha mão. E eu vou cortar a tua cabeça porque Jesus já fez isso, irmãos. A Bíblia diz em Marcos no capítulo 7. Eu gosto muito desse texto. A mulher Ciro-Fenícia. Essa mulher tinha um problema muito sério, muito grave na casa dela. A Bíblia diz que ela tinha uma filha endemoniada, espíritos maus dentro da menina. A Bíblia não diz o que a menina fez para estar endemoniada. A Bíblia não diz aonde a mãe dela levou a filha.
Mas para a menina estar endemoniada, e você sabe que ninguém nasce endemoniado, provavelmente a mãe deixou a filha aí nos piores lugares. Qual que é a balada mais famosa aqui de Maringá? Você não sabe, né, Marco? Alguém sabe, não? Tem Woods aqui? Demonudes, tem essa? Tem? Então a mãe deixava ir lá. Provavelmente deixava ir lá. Filha, vai lá e só volta de manhã. Mas chega inteira, né? Inclusive põe essa saia bem curtinha, em cima e embaixo, filha. Mas mãe, como é que eu faço? Não, você anda assim. A menina estava endemoniada. Você acha que ficou endemoniada à toa? Estava endemoniada. Veja o que diz o texto. Certa mulher, cuja filha estava possessa de espírito imundo, depois que endemoniou, que ficou com todo mundo, que não sei o que com todo mundo, que experimentou tudo, a mãe se desesperou, aí leva numa benzedeira, leva não sei aonde, leva não sei aonde. A Bíblia diz que não resolveu, mas ela ouviu falar de Jesus e foi e se lançou aos pés dele. E aqui a história começa a ficar melhor. Meu irmão, a Bíblia diz que essa mulher foi até Jesus com todo o coração desprovido de qualquer preconceito, e ela se lançou aos pés de Jesus e falou: Jesus, provavelmente eu sou responsável porque a minha filha está endemoniada, mas Jesus, me ajuda, Jesus. E Jesus dá uma dura nela. Você já leu esse texto? Eu vou ler para você. Olha o que Jesus diz para ela. Disse-lhe Jesus: deixa primeiro saciar os filhos, pois não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Se fosse hoje, estava processado Jesus, né? Os direitos humanos. Chama a mulher de cachorrinho. Ela, porém, lhe respondeu: é verdade, senhor, o senhor tem razão. Provavelmente eu sou culpada da minha filha estar endemoniada. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Senhor, uma migalha, Senhor, um pouquinho do teu poder muda a minha história. Você já chegou nesse ponto da sua vida de crer que uma palavra de Jesus pode mudar a sua história? De acreditar em Jesus, uma palavra. Uma palavra. Aí Jesus, ele olha para ela e diz o seguinte: por causa dessa palavra, porque você decidiu crer, vai, porque o demônio já saiu da tua filha. Meus irmãos, o que Jesus deu para ela? A palavra. Ela tinha que fazer o que agora? Acreditar na palavra. Ela não tinha celular para verificar, para telefonar para casa. Mandou um zap, a filha, como se não tinha, ela só tinha a palavra. Meu irmão, quando nós entendermos, quando você aprender o valor da palavra de Deus na tua vida, é o que você precisa, mais nada. E a Bíblia diz que Jesus só liberou essa palavra. E depois diz que ela achou a filha liberta. Agora, a Bíblia não diz a distância que a filha dela estava. Agora você imagina essa mulher indo embora para casa. De um lado a palavra de Deus já está liberta. Do outro lado os demônios vai estar tudo igual. Já está liberta, não vai acontecer nada. Já está liberta, não vai acontecer nada. Irmão, na nossa vida nós sempre precisamos decidir em que nós vamos crer. Ou você crê nos sintomas, nas mentiras do diabo, ou você crê na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus vivifica o teu corpo. Isso significa vida nova, saúde, vigor, disposição, ânimo. É isso que Deus tem para a sua vida. E essa mulher vai indo para casa, imagina ela chegando em Maringá, entrando naquela rua, passando aqui, passando ali. A hora que ela entra em casa, aquele cheirinho de cera canário. Lembra disso não? Os mais antigos? Não era cheiro de casa limpa? Antes era aquele fedor dos demônios na casa, porque a menina estava endemoniada. Entra em casa, cheiro de cera canário. Mais adiante o cheirinho de um café fresquinho. Mas antes era um cheiro de urina, tudo urinado. E eu já vi criança endemoniada, ela faz xixi pela casa toda. Eu já vi criança endemoniada comendo móveis. A mulher entra aquele cheirinho de café. E a Bíblia diz que ela encontrou a filha onde? Deitada na cama, pijaminha abotoadinha até aqui em cima, cor de rosinha, com florzinha, bonitinha, as pantufinhas do lado da cama. E aquela mulher vendo aquela cena, o agir de Deus na vida dela.
Você acredita que isso vai acontecer com você hoje à noite? Uma situação de angústia, de dor, de fracasso ser transformada de trevas em paz, em alegria, em satisfação? Com você, com teu filho, com tua filha, com a tua casa? Irmão, acredita em Jesus. A Bíblia diz, desde lá aquele jovenzinho chamado Davi, que depois se tornou o rei de Israel: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Irmão, nós precisamos aprender a tratar as afrontas do diabo contra nós dessa maneira. Hoje mesmo o Senhor Deus te entregará nas minhas mãos. A Bíblia diz que essa mulher foi para casa e encontrou a filha deitada na cama e o demônio a tinha deixado, irmãos. Isso faz parte da nossa vida, os demônios têm que fugir. A Bíblia não diz, resista o diabo, ele fugirá de vocês? Se você não resistir, ele não foge, irmão. Ele vai ficando, e vai ficando folgado e espaçoso. Resista o diabo e ele fugirá de você. Você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? Ele é fiel para sarar você, para tirar você de qualquer situação de tristeza, de angústia, e levar você para um lugar de paz. Certa vez Jesus estava na casa de Marta e Maria. Ele dá uma dura em Marta, porque ela estava agitada com muita coisa. E ele diz para Maria: Maria, você escolheu a boa parte. Qual é a boa parte? Receber e crer na palavra do Senhor Jesus.